O estradiol, né, que pode ser abreviado por E2 também, tem uma ligação muito forte com a testosterona, já que também é um hormônio sexual, e também a queima de gordura. Então vamos entender um pouquinho mais sobre esse hormônio. E esse hormônio que é tipicamente, né, majoritariamente, predominante no corpo da mulher, mas extremamente importante para o corpo do homem também. Então esse vídeo aqui não é para mulher só. Vamos abordar as duas pessoas, como sempre fazemos aqui no YouTube. Então sempre clica no gostei e sempre se inscreva aqui no canal. Quer dizer, se inscrever só uma vez já tá bom. Você vai receber vídeos fresquinhos todos os dias. Bom, acredita-se que o estradiol, ele aumenta a retenção de líquidos e favoreça também o ganho de gordura. E aí, por exemplo, os homens que às vezes usam alguns esteroides que causam muita aromatização, parece perceber isso. Às vezes não tem nem exatamente a ver com o estradiol, mas pode ser algum outro hormônio que está subindo em conjunto, como por exemplo a progesterona, que tem tudo a ver com a regulação do humor, né, para você ficar um pouco mais tranquilo, vamos dizer assim. Logicamente o excesso de tranquilidade também é ruim, e ela também favorece a retenção de líquidos. Lembrando que eu tenho um curso de esteroides, tá? O link está aqui na descrição. Porém, o que a gente entende? Que tem uma proporção, né, entre o hormônio masculino e o hormônio feminino, tanto no corpo do homem quanto no corpo da mulher. Então, quando o estradiol está mais alto, por exemplo, no corpo do homem, provavelmente, de forma natural, a testosterona está mais baixa. Porque o corpo faz uma leitura de hormônios sexuais e fala, opa, tem muito hormônio sexual, vamos diminuir um pouco a produção. E aí a produção de testosterona cai um pouco, para tentar baixar também o estradiol. Uma pessoa que está mais gorda, ela também consegue converter mais testosterona em estradiol, que é um processo de aromatização, pela enzima aromatase. E com isso você também diminui a testosterona e aumenta o estradiol. Ou seja, o estradiol estar mais alto não necessariamente é um problema se a testosterona estiver acompanhando esse valor, seja no corpo do homem ou da mulher. Como se, mais ou menos falando, um contrabalanceasse o outro. Por exemplo, é seguro dizer que a testosterona aumenta a força, né? Quando eu estou atendendo algum aluno na consultoria e ele está tomando testosterona, a gente vê uma progressão de carga muito mais rápida. Beleza. O estradiol estando um pouco mais alto, isso é bom, porque faz uma lubrificação articular. Então imagina se não é conveniente você ter uma lubrificação articular no momento que você está tendo um ganho de força. Então essa conversão, ela tem que ter uma proporção, que no corpo do homem mais ou menos é 1:20, né? 1 de estradiol para 20 de testosterona. No corpo da mulher é um pouquinho mais difícil de a gente detectar isso, porque tem uma oscilação dependendo da fase que ela está. Mas normalmente as mulheres não enfrentam problemas com isso, principalmente quando usa esteroide e tal, normalmente fica tudo muito ajustado. Normalmente é mais o homem que quer reduzir, por exemplo, o estradiol demais e subir a testosterona muito. E isso pode ser muito ruim. Por exemplo, a testosterona te dá mais motivação sexual. Só que o estradiol, ele, por exemplo, no corpo do homem, ele aumenta a ereção. No corpo da mulher aumenta a lubrificação. Então no corpo do homem aumenta a ereção. Ou seja, se você tem um desejo muito alto, é condizente que a ereção também seja boa. Porque senão você não consegue. E aí a gente vê usuários, né, de anastrozol, por exemplo, ou de outros, né, inibidores de aromatase. Lembrando que o tamoxifeno e o clomifeno não vão entrar nisso, porque eles atuam de uma maneira diferente. Tem vídeos sobre todos esses perfis das drogas, tá? Anastrozol, exemestano, clomifeno, tamoxifeno, todos tem aqui no YouTube. Então lembra de procurar no YouTube mais tema que você entende o mecanismo de cada um. Mas você vê, por exemplo, em usuários que erram na dose do anastrozol, que fica com o estradiol muito baixo, não consegue ter ereção. Tem um desejo sexual legal, consegue chegar no orgasmo, mas a ereção fica ruim. A testosterona, principalmente em nível suprafisiológico, pode piorar o seu humor, né? A gente vai entender pior como aumentar mesmo uma agressividade. Quando você tem essa conversão, hormônios femininos, como a gente falou aqui, te deixa um pouco mais tranquilo. Então, isso você acaba neutralizando as coisas. Por exemplo, a testosterona, ela tem ali uma interferência, vamos colocar assim, de forma excessiva, né, lógico, negativa na saúde cardiovascular. Nível fisiológico, não. Inclusive, texto muito baixo é ruim também para o coração, tá? Mas vamos colocar lá, estou com 3.000, 4.000 de testosterona. Isso vai piorar minha condição cardíaca. O estradiol faz uma proteção cardíaca. O estradiol, por exemplo, pode melhorar o seu perfil lipídico, né, o colesterol, enquanto a testosterona pode piorar. Então é conveniente que você tenha ali um acompanhamento. Só que, lógico, até quanto, né, isso é bom? De novo, essa conversão de 1:20 é legal desde que seja assintomática, do tipo, estou com estradiol muito alto, isso está me dando ginecomastia. Então vai ter que ter uma intervenção. Porque mesmo que esteja proporcional, né, tá gerando um problema, uma glândula. Então você vai controlar, mas não para zerar. E simplesmente sair daquele quadro. Agora vamos pensar em algo polarizado de forma ao contrário. Né, por exemplo, um estradiol muito alto e uma testosterona mais baixa. Então você tem, por exemplo, um nível de ereção melhor, mas você também não tem desejo. Então, às vezes você não consegue a ereção porque você não tem desejo. Você tem uma lubrificação articular melhor, tudo bem. Mas você também não tem força muscular para isso.
Então provavelmente você não vai se machucar, mas você também não vai conseguir progredir, né, no seu exercício. A testosterona te deixa um pouco mais ativo, um pouco mais de dopamina mesmo, do querer fazer, né, da busca do prazer através do fazer. E aí, se você tem o estradiol alto demais, você pode ser uma pessoa deprimida, né, depressiva. Você pode ficar muito mais melancólico, por exemplo. Então tem que haver um equilíbrio entre os dois, porque o estradiol tem uma função muito boa no nosso organismo e a testosterona também. E se vocês forem olhar o homem e a mulher, biologicamente falando, algumas coisas explicam, né, condutas mais genéricas. Lógico que a gente tem, por exemplo, uma mulher que é menos melancólica e mais dopaminérgica do que um homem, mas via de regra, quando você analisa, lógico que aqui a gente poderia falar sobre questões sociais, né, dá para, enfim, virar um podcast isso. Mas de certa forma, você vê condutas, né, da mulher e do homem bem diferentes assim. Você vê condutas que são tipicamente, né, de hormônios femininos e condutas tipicamente de hormônios masculinos em termos de predominância. Então, no corpo da mulher, estradiol vai ajudar no desenvolvimento e na manutenção dos órgãos reprodutores, na estimulação dos seios, né, durante a puberdade, na manutenção da saúde dos ossos. Por isso que normalmente a mulher que tem osteoporose é aquela mulher que já está na menopausa. Faz um controle hídrico, né, no nosso corpo, de retenção de líquidos, faz a regulação do ciclo menstrual, por isso que eu falei que ela altera durante o mês, auxilia até mesmo na manutenção da elasticidade da pele e, logicamente, faz modulação da libido, do desejo sexual. E no corpo do homem, as mesmas coisas, por isso que a gente não pode zerar, mas logicamente por características masculinas, né, as coisas devem ser menores. Por exemplo, se eu tiver um estradiol alto demais, eu vou desenvolver mama, e é isso que a gente não quer, a gente vai bloquear. Algo que a gente pode falar de forma exclusiva, por exemplo, para o corpo do homem, em relação à ereção, que a gente já falou, e o controle também dos espermatozoides. E algo genérico de novo também sobre a saúde hepática, né, esse hormônio também tem influência. Então, aprendam a controlar o estradiol e não zerar. Eu vou deixar a indicação desse vídeo aqui, onde a gente fala sobre inibidores de aromatase, que são drogas que têm tudo a ver com esse hormônio específico. Dá uma olhadinha aqui.